Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Então, antes de estudarmos a nossa lição para este sábado, vamos primeiro fazer uma oração pedindo a sabedoria do alto. Querido Pai Celestial, estamos neste momento na Tua presença para Te pedir a sabedoria do alto para que nós possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, enche-nos o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos para o estudo da nossa lição. O título da nossa lição hoje é O Golpe Final em Jerusalém. Na verdade, muito do que nós veremos hoje é daquilo que nós já vimos nas lições passadas. Assim que vamos recapitular um pouco daquilo que a gente já viu em outras lições. No parágrafo do livro Profetas e Reis, página 231, nos diz da seguinte maneira: Eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Todo o coração desmaiará e todas as mãos se enfraquecerão e todo o espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Que terríveis palavras! Na verdade, Deus, Ele nos ama, Ele faz o seu chamado. Quando nos desviamos dos caminhos do Senhor, Ele nos chama, mas quando o ser humano se desvia totalmente e não quer de jeito nenhum ouvir a sua voz, então acontece o que diz aqui, que o Senhor diz que desembainharia a sua espada, que nunca mais voltaria a sua bainha, que todo o coração desmaiaria, todas as mãos se enfraqueceriam, e através desta lição nós veremos justamente isso no golpe final que foi dado em Jerusalém. Primeiro subtítulo da nossa lição é Desolação. Primeira pergunta: que circunstâncias levaram à queda de Jerusalém? E a segunda perguntinha dentro dessa mesma diz: o que foi registrado no livro de Jeremias sobre o cerco e a queda da cidade? Vamos ler o versículo que está em Jeremias, capítulo 52, versículo 3 até o 9, e depois o versículo 11, que nos diz: Porque sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que ele os lançou de diante dele, que se rebelou Zedequias contra o rei da Babilônia. Então nós vemos aqui que era fruto da ira do Senhor, mas o Senhor iria se irar sem o povo ter feito nada? Não, ele estava irado porque algo tinha feito o povo. Agora diz aqui, vamos continuar lendo o versículo. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela baluartes em redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º aos 9 do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto no jardim do rei, porque os caldeus, eles estavam contra a cidade. Lembremos, vamos dizer que esta fosse a cidade, né? E eles então tinham cercado a cidade todinha. Ali estavam os caldeus
E, no entanto, nós vimos que a cidade foi arrombada e ali então eles fugiram pelo caminho que estava entre os dois muros. Porém, diz ali, o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram, ou seja, alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou de junto dele. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, o qual pronunciou juízos contra ele. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou à Babilônia e o pôs na casa do cárcere até o dia da sua morte. Se nós lembramos das lições anteriores, o Senhor tinha falado através do profeta Jeremias ao rei Zedequias que se ele se entregasse ao rei da Babilônia, se ele se humilhasse, se ele se submetesse ao rei da Babilônia, não aconteceria nada de ruim, ele simplesmente seria levado à Babilônia, mas lá estaria tudo bem. No entanto, nós vimos aqui no começo deste versículo que Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, não obedecendo o mandato do Senhor. E nós vemos aqui o resultado. Então, ele tentou fugir de noite, os caldeus o pegaram, tiraram os olhos dele, ou o cegaram, né? O levaram para a Babilônia e lá ele ficou na casa do cárcere até a sua morte. E coisa pior do que isso ainda aconteceu, que nós veremos nas perguntas seguintes. O nosso parágrafo que está no livro de Profetas e Reis, na página 225, nos diz: Jeremias foi mandado a instruir os embaixadores para que informassem a seus reis que Deus os havia dado na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que eles o deviam servir a ele e a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra. Então, Jeremias, como eu já disse, tinha os alertado que deveriam servir, mas Zedequias, no lugar de se humilhar e de se entregar, o que ele fez foi se rebelar. Então o resultado para ele foi o pior. Vamos para a segunda pergunta. Que detalhes deu o profeta Jeremias sobre o cativeiro de Judá após a queda de Jerusalém? Quais foram levados cativos pelo rei da Babilônia? Bom, vamos ver os detalhes que dá o profeta Jeremias sobre o cativeiro de Judá após a queda de Jerusalém. Diz aqui, uma parte em Jeremias, capítulo 52, versículo 12 até o 16, que leremos as partes mais importantes, diz: Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou a fogo. Olha os detalhes: queimou Jerusalém, queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei, as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, tudo foi queimado. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros de Jerusalém ao redor. E dos mais pobres do povo e o restante do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se haviam passado ao rei da Babilônia e o restante da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Todo esse é o detalhe que conta Jeremias sobre o que aconteceu em Jerusalém. Agora, quais foram levados cativos pelo rei da Babilônia? Já vimos também aqui no versículo que foram presos o restante do povo, os rebeldes que tinham ficado ali, todos eles o capitão Nebuzaradã pegou e levou presos, e só deixou dos mais pobres alguns para serem vinhateiros e lavradores.
O nosso parágrafo do mesmo livro, Profetas e Reis, página 234, nos diz: dentre os quais ainda restavam alguns, notadamente, o chefe dos sacerdotes e oficiais e dos príncipes do reino, foram levados para a Babilônia e ali executados como traidores. Uns foram levados e foram executados como traidores. Outros foram levados cativos para viverem na servidão de Nabucodonosor e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. Vamos agora para a pergunta número 3. Roubo. Que detalhes são fornecidos no livro de Jeremias sobre a pilhagem do templo e o roubo dos tesouros pela Babilônia? Diz assim Jeremias capítulo 52, versículo 17 até o 20. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases, o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo esse bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, as pás, os garfos, as bacias, os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os cálices, os incensários, as bacias, os caldeirões, os candelabros, os perfumadores e as galhetas, tanto o que era de ouro puro como o que era de prata maciça. As 2 colunas, o único mar e os 12 bois de bronze, que quem estuda a palavra de Deus vê que aquele mar estava sobre 12 bois de bronze, né? Esses 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze deles e todos esses utensílios era imensurável. Tudo isso foi o que? Levado para a Babilônia. E o parágrafo que está em Profetas e Reis, página 239, nos diz o seguinte: os exércitos de Nabucodonosor estavam prestes a tomar de assalto os muros de Sião. Milhares estavam perecendo numa tentativa derradeira e desesperada por defender a cidade. Muitos milhares mais estavam morrendo de fome e de enfermidades. A sorte de Jerusalém já estava selada. As torres sitiantes das forças inimigas estavam já superando os muros. Eis aqui os valados, o profeta continuou em sua oração a Deus. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está já nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o que estás presenciando. Contudo me disseste, ó Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então nós vemos aqui neste parágrafo o esforço que fez o povo de Jerusalém para se libertar desta invasão dos seus inimigos. No entanto, contudo, a profecia já tinha falado que eles não prosperariam nesse esforço por causa da sua desobediência e da sua rebeldia contra Deus. A pergunta número 4 nos diz: o que aconteceu com a Arca do Concerto quando o templo foi saqueado pelos exércitos babilônicos? Que profecia sobre a Arca do Concerto é para o tempo do fim? Salmos capítulo 119, versículo 126 nos diz: já é tempo de agires, ó Senhor, pois eles violaram a tua lei. Já é tempo de agires, ó Senhor, pois eles violaram a tua lei. O que aconteceu com a Arca do Concerto quando esse templo foi saqueado pelos babilônicos? Vamos ler aqui o nosso parágrafo que está no livro Maranata. O Senhor vem na página 290 que nos diz:
E ele, ou seja, Cristo, deu a Moisés, quando ele acabou de comungar com ele no Monte Sinai, 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nada escrito naquelas tábuas poderia ser apagado. O precioso registro da lei foi colocado na arca do testamento e designado por Deus. Ele trará essas tábuas de pedra para serem um testemunho para todo o mundo, contra o desrespeito, aos seus mandamentos e contra a adoração idólatra de um falso sábado. Entre os justos que ainda restavam em Jerusalém, agora sim vimos para o nosso contexto, da cidade de Jerusalém, entre os justos que ali restavam, a quem tinha sido tornado claro o propósito divino, alguns havia que se determinaram colocar além do alcance das mãos cruéis a sagrada arca que continha as tábuas de pedra sobre a qual haviam sido traçados os preceitos do decálogo. Isto eles fizeram. Com lamento e tristeza, esconderam a arca numa caverna, onde devia ser oculta do povo de Israel e de Judá por causa de seus pecados, não mais sendo-lhes restituída. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. No templo, outro parágrafo agora, no templo será vista a arca do concerto em que foram colocadas as 2 tábuas de pedra, nas quais está escrita a lei de Deus. Estas tábuas de pedra serão tiradas do seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Estas tábuas de pedra, que agora se encontram na arca do concerto, serão um convincente testemunho da verdade e das obrigatórias reivindicações da lei de Deus. Então, nós vimos aqui através da história que o que aconteceu com a arca do concerto, nessa bagunça toda de guerra, quando os inimigos invadiram Jerusalém, é que alguns justos viram que essa arca do concerto podia cair em mãos cruéis. Então eles tomaram a decisão de esconderem numa caverna essa arca, a qual foi escondida tanto do povo de Israel como de Judá, e na verdade nunca mais foi restituída. No entanto, a profecia diz que no futuro esta arca será descoberta e esses mandamentos serão mostrados ao mundo, para que o mundo veja o testemunho das reivindicações dos mandatos que Deus requer do ser humano. Vamos agora para a pergunta número 5. Matança é o subtítulo. Que descrição alarmante é dada no livro de Jeremias sobre a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor? Em Jeremias capítulo 52, versículo 10 e depois o 24 até o 27, vamos ter informação disso. E eu vou dar leitura que diz assim: E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os príncipes de Judá em Ribla. O capitão da guarda tomou também Seraías, o sacerdote primeiro, e Sofonias, o sacerdote segundo, e os 3 guardas do umbral da porta. Quem mais ele pegou? Ele pegou um eunuco, que tinha a seu cargo os homens de guerra, 7 homens dos que viam a face do rei. Também ele pegou dos que achavam na cidade o escravão mor do exército, que era o que registrava o povo da terra para a guerra, e ele pegou mais 60 homens do povo da terra que se achavam ali no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda,
os levou ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra em cativeiro. Que terrível! Na verdade, é fácil a gente somente ouvir a história, mas viver uma violência dessas é realmente terrível, né? Aqueles príncipes, aquelas pessoas que estavam diante do rei, pessoas que estavam no povo, pessoas de altos cargos também ali naquele reino, todos foram tomados, como eu já mencionei, sacerdotes, escrivão-mor, guardas da cidade, e lá em Ribla o rei Nabucodonosor mandou matar todos eles. Foi algo realmente muito triste. Vamos ler novamente aqui Profetas e Reis 239, que nos lembra que milhares estavam perecendo numa tentativa derradeira e desesperada para defender a cidade. Muitos milhares já estavam morrendo de fome e de enfermidades. A sorte de Jerusalém, no entanto, já estava selada. As torres sitiantes das forças inimigas já estavam superando os muros. Eis aqui os valados, o profeta continuou em sua oração a Deus. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. O Senhor advertiu e o Senhor cumpriu. Não era a vontade de Deus de ver o seu povo sofrer dessa tamanha magnitude. Mas tanto o Senhor clamou. Nas lições passadas nós vimos de madrugada o Senhor enviava os seus profetas para darem as advertências, para avisarem o povo, para se arrependerem dos seus pecados, mas o povo não quis ouvir a voz de Deus, e eis aí os resultados. Não será que hoje também o Senhor nos chama? Quantas vezes o Senhor tem nos chamado, quantas vezes o Senhor nos adverte? Até por meio destas lições que nós estamos estudando agora, o Senhor está nos advertindo, está nos chamando. Será que ainda estamos vivendo uma vida que está longe da face do Senhor? Será que estamos como membros de igreja, mas vivendo muitas coisas que nós sabemos que não agradam a Deus, que estão agradando simplesmente o meu corpo, o meu materialismo, o meu egoísmo, o meu eu? Será que estou me entregando realmente a Deus de coração? Será que estou me humilhando na sua presença? Será que estou ouvindo a sua voz para que no futuro não venham coisas terríveis contra mim, contra a minha família, contra os nossos? Querido amigo, amiga, irmão e irmã, é o momento de refletir. Não esperemos chegar à destruição para querer nos arrepender, porque então será tarde demais. Hoje é o dia para pensar, hoje é o dia para entregar o coração. Pergunta número 6. O subtítulo diz restauração. Que promessa de restauração fez Deus ajudar por meio do profeta Jeremias? Jeremias capítulo 3, versículo 15 e depois 17 até o 18 nos diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, a causa do nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo a obstinação do seu coração maligno. Naqueles dias irá a casa de Judá para a casa de Israel, e virão juntos da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Profetas e Reis, página 240, nos diz: Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem
que lhes tenho prometido. Como Deus é de maravilhoso! Mesmo que veio o mal para a sua cidade, veio as coisas ruins, Deus tinha advertido, mas ao mesmo tempo de advertir, Ele também deu uma promessa. A promessa de que o Senhor daria pastores conforme a sua vontade, que eles nunca mais se desviariam, vamos dizer assim, dos caminhos do Senhor, diz que nunca mais andariam segundo o seu coração maligno. Eu entendo que isso aqui já está falando da Jerusalém futura, quando estejamos na Nova Jerusalém, porque ali diz, nunca mais andarão segundo a obstinação do seu coração maligno. Isso só acontecerá mesmo na Nova Jerusalém. E chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, que nós sabemos também, segundo Apocalipse, que na Nova Jerusalém será estabelecido o trono do nosso Deus. Então, é uma promessa de restauração maravilhosa que Deus deu a ajudar ao povo de Israel. E no caso, é dada a nós hoje, que somos o Israel moderno. Pergunta número 7. Como descreve Deus a restauração de Judá? Quais foram as condições para que essa restauração se leve a cabo? Agora é muito importante, porque a promessa estava muito bonita, mas será que essa promessa foi para todos os rebeldes que pereceram por causa da sua rebeldia, que pereceram por causa de não quererem ouvir a voz do Senhor? Certamente não. Vamos ver aqui quais eram as condições para que essa restauração possa se levar a cabo. Diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei um de uma cidade, dois de uma família, e vos levarei a Sião. Mas eu disse: como te porei entre os filhos, e te darei uma terra agradável, uma boa herança das hostes das nações? E eu disse: tu me chamarás meu pai, e não te desviarás de mim. Deveras, como a mulher se aparta traiçoeiramente do seu companheiro, assim traiçoeiramente tu procedeste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho, se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Profetas e Reis, página 241, nos diz: humilhados à vista das nações, os que uma vez tinham sido reconhecidos como favorecidos do céu sobre todos os outros povos da terra, aprenderiam no exílio a lição da obediência tão necessária para a sua futura felicidade. Até que tivessem aprendido esta lição, Deus não poderia fazer por eles tudo o que desejava. Não será esta também uma lição para nós? Olhem aqui: convertei-vos, ó filhos rebeldes. O Senhor, Ele falou que sim, seria restaurado, mas essa restauração só seria possível se o povo se convertesse. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E lá na última parte o versículo também diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Então, será que o Senhor pode fazer uma restauração se você e eu não estamos dispostos a ouvir a sua voz, a nos deixar guiar por Ele e a estar dispostos a obedecer sua palavra? Não existe restauração sem conversão. Então, Deus nos chama hoje para que nós possamos refletir que toda essa história que aconteceu no passado, toda essa destruição que Deus jamais tinha pensado para o seu povo,
mas que teve de acontecer por causa da sua rebelião, hoje também nós sabemos que no futuro este mundo será queimado pelo fogo. Mas aqueles que amam, que servem ao Senhor, que se arrependem hoje, que nos humilhamos na sua presença, o Senhor nos livrará dessa destruição. E a restauração, um novo céu e uma nova terra é prometida para todos aqueles que estão dispostos a receber Jesus na sua vida e a seguir os seus caminhos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir, que nós possamos decidir seguir a Jesus de todo o coração, estando dispostos a deixar e abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos unir a Jesus, a estar dispostos a obedecer a sua palavra, a sua lei. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta mensagem de advertência. Terríveis foram as coisas que aconteceram com a cidade de Jerusalém, Senhor, por causa da desobediência do teu povo. E isso é uma advertência para nós também, Senhor. Quantas vezes somos rebeldes ao teu chamado, somos rebeldes à tua voz. Mas hoje tu nos dás este chamado e queremos te amar e te servir. Te pedimos a tua força, o teu poder, a unção do teu Santo Espírito, Pai. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta lição. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe.